Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de amor, de caridade, todos os irmãos encarnados e também os desencarnados, para essa noite que aqui nos reunimos em nome de Jesus, para podermos melhorar tanto no nosso físico, como no nosso espiritual e no nosso mental. Pedimos à espiritualidade de luz dessa casa que inspire e proteja a nossa expositora, Dona Clélia, que a inspire em cada palavra da mensagem que ela preparou para nós. E para nossa harmonização, hoje eu não trouxe uma mensagem, hoje eu trouxe uma oração, que assim como me tocou, eu acho que vai tocar alguns aqui também. E significa muito, às vezes a gente não percebe quando passamos por dificuldades. Então é sempre válido escutar. Diz assim: Jesus, obrigado pelas vezes em que o Senhor me encontrou em silêncio, quando ninguém fazia ideia do que eu estava enfrentando. Obrigado por acalmar tempestades que existiam só dentro de mim e por não me deixar afundar, mesmo quando eu achei que não conseguiria continuar. Hoje eu entendo, foi a tua presença que me sustentou o tempo todo. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Às vezes, a gente está num sofrimento tão grande que não conseguimos nem rezar, nem orar. Então, a gente só precisa dizer: me ajuda, Jesus, que com certeza Ele virá. Que assim seja. Uma boa noite a todos, os que corajosamente enfrentaram o tempo, apesar da dificuldade do clima. Sejam bem-vindos os que estão assiduamente aqui conosco. Sejam bem-vindos os que estão chegando pela primeira vez. No fim do mês passado, quando eu estive aqui trazendo a minha reflexão, eu a encerrei com versos do poema de Oswaldo Montenegro, que dizia, quem estava aqui vai lembrar, que minhas loucuras sejam perdoadas, pois metade de mim é amor e a outra metade também. E esses versos ficaram rodopiando na minha cabeça. Eu sou meio lenta, para não dizer teimosa, mas não teve jeito. Eu precisei entender que eu deveria fazer uma outra abordagem a respeito do poema Metades. E então, eu gostaria de convidar os irmãos para refletirmos sobre a vida de cada um de nós, sobre quantas coisas são compostas por metades. A começar por quando incomodamos tanto no mundo espiritual que conseguimos uma reencarnação. E então, a primeira necessidade são duas metades, um pai e uma mãe, que queiram, que aceitem nos receber.
porque se não encontrarem ninguém, nós estaremos lascados. Mas sempre tem alguém que está a fim de passar um perrengue, que precisa e que nos aceita. Preparada a reencarnação, a gente vem cair de paraquedas aqui no planeta Terra, que é dividido em metades, de forma horizontal, pelo Equador, que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. No sentido vertical, pelo meridiano de Greenwich, que separa em leste e em oeste. Quando finalmente reencarnamos, passamos a ser metades. Metade física, metade espiritual. Muitos órgãos deste corpo que nos recebe, que nos é dado como moradia, tem órgãos que são duplos. A começar pelo cérebro, que é a sede da essência, que é dividido em 2 hemisférios. Hemisfério direito, que comanda o lado esquerdo do corpo, e hemisfério esquerdo, que comanda o lado direito do corpo. Mas isso tudo, em se tratando da parte material, da parte física, do estar, que eu falei na exposição passada, do que é temporário, no que a ciência explica. E a outra metade de nós é a parte espiritual, é a essência, é a parte mais importante. E nós já sabemos que essa parte essencial, que chamamos espírito, ou alma quando encarnado, foi criada por Deus, muito simples e ignorante. Quer dizer, apenas criado, com tudo por fazer. Deus só criou. E para não dizer que ele não nos deu nada, ele nos deu 2 coisas quando nos criou. Livre-arbítrio, que é o direito de escolha. E nos deu um presentinho de boas-vindas, um bloquinho de anotações e uma caneta Bic, talvez, para anotarmos os fatos importantes do decorrer das nossas múltiplas reencarnações. O bloquinho em branco só tem um título. Na capinha, letras bonitas, bem visíveis, está escrito consciência. Cada um recebeu o seu presentinho de boas-vindas. E então nos deparamos com uma realidade interessante. Nós, quase ninguém, sabendo nada, tendo nada, nos deparamos com a nossa construção, a responsabilidade toda nossa, de nos produzirmos. Mas como fazer isto? Sem conhecimento. E é aí que nos deparamos com caminhos, com possibilidades, com metades, com escolhas. E neste momento eu penso que este direito de escolha passou a ser dever de escolha. Porque não tínhamos saída. Olhando-se para um lado, luz. Olhando para outro lado, sombra.
trevas, de um lado bem, de um outro lado mal, bom, mal, amor, ódio. E nós ali no meio tendo que fazer escolhas. Para que lado vamos? E neste momento pegamos o leme do nosso barco para iniciarmos a nossa viagem. E quando os caminhos não estavam delineados, ainda porque não tínhamos feito escolhas, nós os tivemos que abrir estradas para podermos passar. Porque se não abrimos caminhos, nos perdemos. Se não temos metas, não chegamos a lugar nenhum. As escolhas do início da nossa caminhada, eu acredito que foram bem mais difíceis do que as que temos que fazer hoje. Porque lá não sabíamos nada. E então nos equivocarmos era muito fácil. Até porque quando a gente não experimenta, não sabe exatamente o que funciona daquele lado, naquela metade, porque não temos como comparar. E então as escolhas chegavam fortes. Ou escolhe, ou é escolhido, como diz o ditado. Quando não fazemos as escolhas, o meio, o contexto em que vivemos e os nossos próprios pensamentos escolhem por nós. E depois, não dá para reclamar. E aqui eu quero fazer só uma janelinha, a janelinha do VAR, só para descontrair. A sogra não é escolha. Ela vem no pacote. Mas a sogra, querida sogra, ou é bênção ou é lição. E às vezes, as duas coisas. Então, amemos as nossas sogras, agradeçamos pela bênção e tentemos aprender as lições que elas trazem. Vamos fechar a janela e falar sério agora. Então, quando as nossas escolhas, quando nós decidimos por uma metade, se for boa, se a nossa escolha for acertada, temos bônus. Mas quando as nossas escolhas não são tão felizes assim, elas geram boletos. E boleto ninguém gosta. Eu duvido alguém que goste de boleto. Principalmente quando ele chega na nossa caixinha de correio. Aí a gente esperneia, né? Ah, mas eu acho que não é meu, esse número não está certo, deve ser da vizinha. Eu não lembro de ter comprado esse produto, de ter feito essa escolha. Se não fez, permitiu que fosse feito no automático. E aí, neste ponto, nós cometemos 2 enganos. Um, por não ter feito a nossa parte. Deus nos confiou o direito de escolher. E segundo, por não arcar com a responsabilidade. Porque se hoje estamos pagando aí alguns boletos com valor um pouco alto, e cada um sabe dos seus,
E em momento algum eu estou falando em dinheiro. Mas se estamos recebendo boletos, às vezes um pouco salgados, e temos convicção plena de que nesta caminhada não fizemos escolhas que nos levassem a ter que pagar um valor tão alto. Com toda certeza, esta escolha infeliz, esta metade não tão boa, por onde nos embrenhamos, foi em caminhadas passadas. Ah, mas por que agora que chega a cobrança? Porque Deus é justo e é Pai. E Ele é tão amoroso para conosco que Ele nos dá um tempo, uma moratória, para que a gente se fortaleça e adquira meios de saldar os nossos compromissos. Então, meus irmãos, por pior que sejam a nossa carga, além dela ser justa, nós podemos cumprir sim. Porque Deus já esperou que nós estivéssemos maduros, com ombros largos e fortes para carregar os fardos. Fardos que são nossos, não são de ninguém. São inteiramente nossos. Consequências de escolhas que fizemos em algum momento da nossa caminhada. Então, às vezes nos perguntamos, mas Deus nos jogou no vácuo? Sozinhos? Sem uma ajudinha? Sim, com todo o suporte. Com duas metades de suporte. O auxílio dos benfeitores espirituais, coordenados por Jesus, e os nossos irmãos infelizes das sombras, que nos assediam sempre. E mais uma vez, a quem nós vamos ouvir? A quem nós vamos dar guarida? Quem nós queremos do nosso lado? Direito de escolha. Cada um está se construindo e está buscando o material que acha conveniente ou que pode adquirir no momento. Cada um a seu tempo, respeitando os seus limites, as suas condições. E nos dias de hoje, que estamos enfrentando e que não está fácil para ninguém, nós olhamos para o lado e ficamos metade feliz e metade triste. Ficamos felizes conosco por perceber que estamos na luta, tentando ser um pouquinho melhores. Hoje, um pouquinho melhor que ontem, e amanhã, um pouquinho melhor do que hoje. Estamos tentando nos mantermos no caminho do bem, da luz. E aí nós olhamos para o lado e vimos toda sorte de violência que temos acompanhado. Tantos suicídios, feminicídios, homicídios, agora uma leva de violência contra crianças, provocada pelos próprios pais. Isto é aterrador. E aí nos perguntamos,
Será que Deus não vai intervir nisto tudo? Será que Deus não vai dar um basta? Não vai. A resposta é muito simples. Não vai. Voltemos lá à nossa criação. Ele nos criou e nos deu direito de escolha. Então ele respeita o direito de escolha de cada um. Porque o lugar que estes irmãos enganados estão ocupando hoje, nós já ocupamos em vidas passadas. Nós já trilhamos estes passos. Então, isto é uma prova de que é possível sair das trevas e vir para o caminho da luz. Mas é escolha de cada um. E a gente recebe nas mesas mediúnicas, às vezes, irmãos que há muitos séculos, até milênios, vêm trilhando caminhos de sofrimento. Totalmente equivocados. Porque está no livro dos Espíritos. Não existem homens maus para sempre. E quando no livro dos Espíritos se refere a homens, se refere a seres humanos. Não existem seres humanos maus para sempre. Existem seres humanos enganados por algum tempo. Ah, mas como eles vão sair disto? Quando cansarem de sofrer. E então eles vêm à mesa e dizem: eu quero ajuda. Apesar de eu saber que não mereça. E é mais um engano, porque todos merecem. Deus é Pai de todos e está aguardando para receber este filho pródigo. Então ele merece, sim. E ele diz: eu estou cansado. Porque num lampejo de lucidez ele olhou para si. E o que viu foi assustador. E então ele conclui que, realmente, o povo do Cristo estava com a razão. E neste momento, ele recebe toda a assistência para sair do pântano em que estava mergulhado e começar a vir para a luz. Evidentemente que Deus nos perdoa tudo, que Deus nos aguarda o momento da nossa rendição. Ele não julga e não castiga, mas educa. E a educação, às vezes, é um pouco penosa, mas fundamental. Mas também a nossa vida não é feita só de metades tão antagônicas. Existem metades que se completam, que se fundem em alguns momentos. Por exemplo, razão e emoção. Razão no sentido de lógica. É preciso que haja entre essas duas metades um equilíbrio. Imaginemos uma pessoa 100% emoção. Que sofrimento, vulnerabilidade, insegurança,
medos. Imaginemos uma pessoa ao contrário, 100% lógica. Como ela seria? Fria, robotizada, agindo no automático, radical, um tanto quanto endurecida. Então, o que é que nós precisamos? Equilíbrio. Nem tanto emoção, nem tanto razão. Mas as duas metades se completando e servindo de fiel da balança. Diante de todas essas reflexões, tem um ponto muito importante, que é o perdão para conosco mesmo. Por todas as vezes, em toda esta imensa caminhada que já temos, por todas as vezes que fizemos escolhas infelizes por não conhecermos caminhos melhores. Sem este perdão, fica difícil irmos adiante, porque vamos ficar muito presos ao passado. Ah, mas eu fiz isso. Fiz, está feito. Mas agora eu posso fazer diferente. Agora eu devo fazer diferente. Porque agora eu tenho recursos, eu tenho ferramentas, eu sei a quem me reportar para pedir ajuda. E eu tenho um modelo, que é Jesus. E Jesus, sim, é metade amor e a outra metade também. Eu quero encerrar esta reflexão bem despretensiosa com uma mensagem que eu recebi e eu achei muito coerente e que fecha muito bem a ideia desenvolvida junto a vocês. E diz assim: a vida não é fácil para ninguém, mas cada escolha que você faz hoje define o que você será amanhã. Não desista só porque está difícil. Lembre-se, o que hoje parece o fim pode ser o começo da sua melhor versão. Confie no processo, acredite em você e nunca pare de sonhar. Muito obrigada pela tolerância de todos, pelos ouvidos que me emprestaram. E vamos, harmonizados, aproveitar as bênçãos que estão à disposição na sala de paz para cada um de nós. Que assim seja.